A Bíblia fala que Deus ele planta, ele estabelece um jardim no Éden. O Éden, querido, não é um lugar, você não consegue encontrar o Éden até os dias de hoje. Algumas pessoas, alguns geólogos, né, ou algumas pessoas, elas cientistas, tentam entender o que é o Éden. Elas não conseguem encontrar porque existe o rio Tigre, existe o rio Eufrates, fica hoje na região do Iraque, mas as pessoas, elas não conseguem entender que o Éden, ele é muito mais do que um lugar físico. O Éden é um ambiente. Deus estabelece um ambiente de revelação. Deus estabelece um ambiente da sua morada e Ele coloca o homem para morar com Ele. Não é o homem que coloca Deus para morar com Ele, não, é Deus que coloca o homem para morar com Ele. Deus chama e atrai o homem para a sua presença. E a Bíblia diz que todas as tardes, na viração do dia, entre 5 e 6 da tarde, quando nós falamos de viração do dia, nós falamos de 5 e 6 da tarde, que é quando verdadeiramente o dia ele vira, né? De acordo com as escrituras, por causa do calendário lunar, por causa da questão da lua, né? Então, todas as tardes, na viração do dia, Deus ele vinha e descia e ele se relacionava com o homem. Você vai ver que mesmo depois do pecado, quando Deus estabelece o povo de Israel como um povo particular, como propriedade particular, Deus, ele pede algo para Moisés: vocês vão fazer um tabernáculo para mim. Vocês vão fazer um tabernáculo. Porque qual era a intenção de Deus? Qual era o propósito de Deus com o tabernáculo? Êxodo 29, versículo 45 e 46 vai deixar explícito: eu habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, e que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Olha só, eu gosto muito dessa parte: que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Então deixa eu falar para você, querido, Deus ele tirou você do Egito. O Egito ele é a tipificação, ele é a tipologia do mundo, do pecado, amém? Ele nos tirou do pecado para habitar, não agora no meio de nós, mas para habitar dentro de nós. E você vai ver que na conotação do tabernáculo, tudo aponta para o verdadeiro lugar que Deus quer habitar. Se você pegar, por exemplo, a construção, né, a confecção, a maneira como Deus havia ordenado a confecção, por exemplo, da arca da aliança, do tabernáculo, da mesa dos pães da proposição, você vai ver que havia dois elementos fundamentais em toda a construção. Havia a madeira de acácia e o ouro. Quando Deus estabelece, por exemplo, olha, constrói uma arca, ela vai ser de tantos côvados por côvados de largura, por côvados de altura, e você vai pegar como vai ser confeccionada a madeira da acácia. Amados, nada na Bíblia é proposital. Aliás, eu vou melhorar, nada da Bíblia é por acaso. Para tudo aponta, tudo com Deus, amados, ele aponta para algo muito mais excelente. Por exemplo, o tabernáculo, o autor de Hebreus vai dizer que o tabernáculo feito por Moisés era apenas a figura daquilo que há no céu. E Jesus ele não entra num tabernáculo feito por mãos de homens, mas ele entra no verdadeiro tabernáculo. Então tudo aponta, querido, tudo aponta para um real propósito, para um verdadeiro e genuíno propósito. Amém, queridos? Por que a madeira de acácia? Se você pegar agora, no ano passado eu falei sobre a madeira da acácia. A madeira da acácia, ela tipifica o homem, porque a madeira da acácia, ela é seca e dura, né? E torta, seca. Três características da acácia: ela é seca, muito difícil para você trabalhar com ela, ela é extremamente dura e ela é extremamente torta, tanto que para uma pessoa trabalhar com acácia, ela tem que colocar a madeira na água, porque tem que amolecer, ela tem que ficar um período na água para ela poder amolecer, para que o artesão, a pessoa que vai trabalhar com a madeira da acácia, possa conseguir trabalhar com ela. Então a acácia, ela tipifica o ser humano. Mas por que então que Deus ele fala para usar a madeira da acácia e revestir essa madeira com ouro? Porque o ouro, dentro da palavra, ele tipifica a redenção. Entendeu, querido? O ouro, ele tipifica a redenção. Por exemplo, quando o Salmo diz que assim como o ouro
é refinado no fogo, ele é purificado no fogo, ele é redimido, ele é limpo no fogo. Assim somos nós na presença de Deus. Ele nos purifica como se purifica o ouro, ele coloca no fogo, amém? Então assim como o ouro ele tipifica a remissão, a redenção. Pastor, então o que significa? Onde verdadeiramente Deus quer habitar? Ele quer habitar num lugar onde é feito, vamos colocar, a matéria-prima é seca, dura e torta, porém trabalhada na água. E depois de trabalhada na água, ela recebe o ouro, a redenção. Sempre Deus apontando: o meu lugar não é morar dentro de uma caixa. O meu lugar, eu quero morar dentro de vocês. Porque a acácia é o homem redimido, e o homem redimido se torna a casa de Deus. Você redimido, eu redimido, nós nos tornamos casa de Deus. Ficou fácil para você, querido? Então quando você for ler o Êxodo agora, você lê a passagem do tabernáculo, você vai entender que Deus ele não quer morar num lugarzinho. Deus ele não precisa de um lugar feito por mãos de homens. Mas ali o tabernáculo estava apontando para o verdadeiro lugar que ele gostaria de se manifestar. Deus ele ama morar em alguém torto como eu e você, assim como a Cássia. Ainda bem que não tem ninguém torto aqui, só eu. Havia o homenzinho torto, morar na casa torta. Ele deseja morar em nós. Então ele sempre, o propósito de Deus sempre foi morar em uma casa, mas uma casa verdadeira. Você pega, por exemplo, quando Deus vai falar para Davi: Davi, você tem no seu coração, o profeta Natan fala para Davi: você tem no seu coração que você vai construir uma casa para mim, mas você não vai poder construir, mas o seu descendente. Você vai ver que a Bíblia não aponta para qual é o descendente. O seu descendente vai construir uma morada para mim, e eu vou receber essa morada, e eu vou habitar nessa morada. Ele não estava falando do templo feito por Salomão, ele estava falando de nós. E o descendente de Davi, que prepararia essa verdadeira morada, era o descendente, a raiz de Davi, a raiz do toco de Jessé, Jesus, Yeshua. Por quê? Após a morte de Yeshua, o véu do templo se rasga de cima a baixo, e agora a presença, o lugar, ele está livre. A presença de Deus já não está mais presa. Eu vim aqui nessa manhã dizer para você que Deus não está preso em um lugarzinho chamado Santo dos Santos. Ele não está mais aprisionado, querido. A presença dele não está mais aprisionada dentro de uma caixa, como a Arca da Aliança. Não, quando o véu do templo se rasgou, Deus ele pôde sair de dentro do Santo dos Santos e morar no lugar da sua preferência, morar em nós, aqueles que verdadeiramente são dele. Amém, amados? Mas hoje eu não quero falar do tabernáculo. Hoje eu não quero falar do tabernáculo. Aqui era apenas para que você entenda, porque ali no livro de Êxodo vai falar de dois lugares. Deus, a partir do capítulo 25, ele vai ordenar que Moisés construa um tabernáculo para ele. Mas eu quero falar agora do antes do tabernáculo. Antes que Deus exigisse uma morada, Moisés aprendeu a preparar um lugar para se encontrar com Deus. E o tema da nossa mensagem é esse: prepare o lugar para se encontrar com Deus. Prepare o lugar para se encontrar com Deus. Então, antes que existisse tabernáculo, porque aqui no capítulo 33 o tabernáculo ainda não estava construído, ele não estava levantado. Deus havia acabado de nomear Bezalel para começar a elaborar e começar a trabalhar com as suas mãos todos os utensílios que iriam ter dentro, os móveis, toda a mobília do tabernáculo iria ser construído por Bezalel. Ainda não existia, mas a Bíblia diz que Moisés constrói uma tenda fora do acampamento,
E ele chama este lugar de a tenda do encontro. Na versão Peshitta deste texto, aqui, se você pegar o versículo 7, vai dizer o seguinte: Moisés costumava montar uma tenda. Mas na versão Peshitta, que é uma versão que parte do aramaico, diz que Moisés toma sua própria tenda, leva para fora do acampamento, para fazer uma tenda do encontro, para fazer um lugar para que ele pudesse se encontrar com Deus. Moisés faz uma tenda, a tenda do encontro. Agora, amados, preste bem atenção. Por que se encontrar com Deus? Por que Moisés, dentro das suas experiências com Deus, porque preste bem atenção, querido, você vai entendendo algumas necessidades espirituais na medida em que você vai tendo as suas experiências com Deus. Porque, por exemplo, que todo cristão sabe que ele precisa orar todo dia? Porque na medida em que você vai caminhando com Deus, você vai entendendo a importância de algumas disciplinas espirituais para a sua vida. E aqui, querido, Moisés havia tido o seu primeiro encontro com Deus no Horebe. Eu estive no Horebe, gente. A presença no Horebe é maravilhosa, né? É tremendo ali, bem no sopé do Sinai. O Horebe fica bem no sopé do Sinai. E estive no Horebe. E Moisés ali no Horebe, ele teve o seu primeiro encontro no Horebe. Ele ouvia Deus falar, ele orava e sempre Deus respondia. Mas quando quando todo o povo de Israel chega na península do Sinai, na redondeza do Sinai, a Bíblia fala que os filhos de Israel armam o seu acampamento. Eles estavam preocupados onde eles iriam morar. Mas Moisés, ele tinha uma outra preocupação. Por quê? Aquele que tem experiências com Deus, o seu nível de preocupação muda. O seu nível de busca muda. Você está me entendendo, querido? Na medida em que você tem experiência, sua experiência pessoal com Deus, o seu nível de busca muda. Enquanto o povo estava preocupado com água, com pão, a Bíblia fala que Moisés, ele pega a sua tenda, ou ele pega uma tenda e monta fora do tabernáculo, porque ali ele coloca o nome de a tenda do encontro. É o lugar que eu vou me encontrar com Deus. Agora, por que se encontrar com Deus? Amados, eu acabei de dizer na introdução que o desejo de Deus é morar com o seu povo, amém? Então, por que se encontrar com Deus? Primeiro, para desfrutar da sua presença. Amados, quantas pessoas passam a vida sem desfrutar da presença de Deus? Ela consegue, você vai entender aqui, ela consegue ver a manifestação de Deus, mas ela não consegue viver a manifestação de Deus. Ela vê, mas não vive. Ela sabe que existe, mas não consegue desfrutar dela. Então, um dos primeiros motivos, ou o primeiro motivo, para que Moisés construísse uma tenda para se encontrar com Deus, é para que a presença de Deus fosse desfrutada por ele. E Moisés, ele aprendeu tanto isso, ele aprendeu tanto a desfrutar da presença de Deus, que para ele se tornou um amigo de Deus. Porque a Bíblia fala que Moisés falava face a face, face a face, face a face. O nível, voltando para a mensagem da semana passada, o nível de contemplação de Moisés era um nível muito elevado. E quando o seu nível, eu quero voltar para a mensagem da semana passada. Amados, quando o seu nível de contemplação do Senhor muda, quando você aumenta o seu nível de contemplação, você aumenta o seu nível de busca. Na medida em que você aumenta a sua contemplação,
você também começa a buscá-lo com mais intensidade. E Moisés se tornou talvez um dos homens mais intensos na busca pela presença de Deus. A tenda do encontro era a maior prova disso. Moisés não estava preocupado com uma tenda para si, mas ele queria um lugar para se encontrar com Deus. Mas pastor, se ele quisesse se encontrar com Deus, bastasse ele subir o Sinai. É que você não sabe, você não conhece o Sinai. Pra você ter uma ideia, eu não consegui subir o Sinai. Vou conseguir em nome de Jesus. Eu não consegui porque eu não tinha físico para subir o Sinai. Você imagina que Moisés devia ser magrinho. Porque o Sinai, muito diferente das montanhas que a gente vê aqui, nós estamos falando de deserto. Muita pedra, pedra rolando, perigoso cair lá de cima. Era um lugar perigoso. Então Moisés ele só subia no Sinai quando era de extrema convocação de Deus. Deus falava, vem para o Sinai. Mas Moisés não queria ficar longe da presença. Você está me entendendo, querido? O lugar de encontro você só prepara quando você entende que você não fica mais sem a presença dele. Vou repetir, o lugar de encontro você só prepara um lugar para se encontrar com ele quando você entende que você já não vive mais sem a presença dele. Moisés não vivia sem a presença. Ele não conseguia viver sem a presença. Então ele construiu uma tenda. Deus não mandou Moisés construir uma tenda. Você pode procurar em qualquer texto do Êxodo. Deus fala para ele, você vai construir um tabernáculo. E esse tabernáculo vai estar no meio do acampamento do povo de Israel. E eu vou estar no meio do povo. Deus não manda Moisés construir uma tenda do encontro. Então por que Moisés constrói uma tenda do encontro? Porque ele não vivia sem a presença. Então o primeiro motivo para que Moisés fizesse a tenda do encontro era para desfrutar da presença. E o segundo motivo era para ouvir a voz de Deus e para andar no centro da sua vontade. Por que Moisés ele buscava a tenda do encontro? Porque a Bíblia fala que todas as vezes que Moisés ia para a tenda do encontro, todas as vezes Moisés ele ia diariamente na tenda do encontro. Primeiro para desfrutar da presença, mas segundo, ele precisava ouvir a voz de Deus. Eu não posso fazer nada sem a direção de Deus. Eu não posso. Moisés era um líder. Moisés estava numa condição de líder, de um pastor, um profeta. E um profeta não anda sem a direção de Deus. Um pastor não anda, um líder não anda sem a direção de Deus. Então todas as vezes que Moisés entrava na tenda do encontro, além de desfrutar da presença, ele queria ouvir a voz de Deus, mas simplesmente por ouvir não, para que ele andasse no centro da sua vontade. Então haviam dois motivos para que Moisés estabelecesse a tenda do encontro. Amém? Agora é interessante, querido, a Bíblia diz, no versículo 9, diz o seguinte: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia. Eu vou repetir. Assim que Moisés entrava, a nuvem não ficava na tenda do encontro, mas a nuvem descia quando Moisés entrava na tenda do encontro. E o que é essa nuvem? O que é essa nuvem? Os gregos, na tradução, na primeira versão bíblica, traduzida do hebraico para o grego, a Septuaginta, eles tentaram encontrar um nome para dar para essa nuvem. E o nome que eles deram foi teofania. Teofania significa manifestação de Deus. Teofania. Para os filhos de Israel que olhavam de fora da tenda do encontro, era apenas a manifestação de Deus. Mas o nome real desta nuvem no hebraico é Shekinah. Essa nuvem se chama Shekinah. E Shekinah, dentro das várias definições da palavra Shekinah, Shekinah significa habitação, presença divina. Agora eu amei
muito, muito essa definição. Em quem Yahvé habita. O que significa Shekinah? Não é no lugar que Deus habita, é em quem Yahvé habita. Aqui eu pude entender por que quando Moisés entrava, a nuvem descia. Já pegou a revelação ou não? Moisés saía da tenda, a nuvem ia embora. Mas era Moisés entrar na tenda, a nuvem descia. Porque Deus não está no lugar. Deus não se importa com o lugar. Deus não está preocupado com o lugar. E ele, Jesus, ele vai trazer essa revelação para a mulher samaritana em João 4. Quando ele diz, vai chegar o tempo em que nem neste monte, no monte de Samaria, provavelmente o monte Ebal, onde foi dadas as bênçãos, proclamadas as bênçãos por Moisés, e nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Porque a presença não está ligada a lugar, a presença está ligada a pessoas. A presença, oh aleluia, a presença sempre esteve ligada a pessoas. A presença de Deus não está vinculada, conectada com lugares. Ah, eu vou naquele lugar, para aquele lugar está cheio da presença. Se engana quem pensa assim. Porque a presença de Deus, ela não é conectada com lugares. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Eu vou repetir, Atos 17, Paulo deixa bem claro, quando ele está na Grécia, está em Atenas, pregando aos gregos. Quando ele chega na cidade, ele encontra o Areópago, o lugar, ele encontra o altar, na entrada da cidade, altares para todos os tipos de deuses, Netuno, Zeus, todos os deuses que você possa imaginar tinha, mas ali havia um altar, escrito, ao Deus desconhecido. E quando Paulo é levado no Areópago, e ele é questionado sobre a sua mensagem, Paulo ele vai dizer isso, logo que eu entrei na cidade, eu vi o altar dos deuses, mas ali havia um altar ao Deus desconhecido. Esse é o Deus que eu prego. Esse Deus que eu prego não habita, ele não precisa de altar físico, ele precisa de pessoas, porque a presença de Deus está ligada com pessoas. Não é o lugar que carrega a presença, são pessoas que carregam a presença. Nesse caso de Moisés, porque aqui ainda não tinha o Espírito Santo, Moisés, ele não teve o privilégio que você está tendo, porque apesar de Moisés ser um homem que atraía a presença, ele não tinha alguém morando nele. Você tem. Moisés não tinha, você tem. Moisés não conseguiu desfrutar do que você pode desfrutar. Mas a presença era atraída, não pela pessoa de Moisés, mas pelo coração de Moisés. Porque Deus não recebe outra coisa, senão o que está dentro do coração. Então, querido, a Shekinah, a habitação, em quem Yahvé habita. Isso é a definição dessa nuvem. Agora pasme você, preste bem atenção, querido. Qual é a diferença? Porque olha só, preste bem atenção o que acontecia. Versículo de número, deixa eu pegar aqui, versículo 7, volta para o versículo 7. Moisés costumava montar a tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava a tenda do encontro. Agora preste bem atenção. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Eu vou repetir aqui parte B. Quem quisesse consultar ao Senhor, ia à tenda do encontro. Agora preste bem atenção no versículo de número 11, parte A.
o Senhor falava com Moisés, face a face. Nós temos dois tipos de pessoas que iam na tenda do encontro. Moisés fez a tenda do encontro, deu o nome de tenda do encontro, porque ele não vivia sem a presença. Mas o povo sabia que ali era um lugar de encontro. Então, quando as pessoas queriam buscar uma resposta para os seus problemas, elas iam na tenda do encontro. Mas Moisés não ia para a tenda do encontro para buscar resposta para os seus enigmas. Ele ia por causa da presença, porque ele falava com Deus face a face. É como se fala com um amigo. Pensa, querido, pensa o nível de intimidade, face a face. Mas aqui, querido, nós temos também o povo não entrava na tenda do encontro. Eles ficavam do lado de fora da tenda do encontro, porque eles iam buscar, o que eles buscavam em Deus? A resposta para os seus problemas. Nós vivemos um tempo, querido, em que as pessoas, elas não estão preocupadas, elas não estão interessadas na presença. Elas querem que Jesus resolva os seus problemas pessoais. Então o que acontece? Elas buscam um lugar de encontro com Deus, para ver se encontram a resposta para os seus mais diversos problemas, sejam eles físicos, na maioria deles, pelo menos 95% deles, emocionais. E elas tentam buscar resposta, não estão interessados na presença. Mas aqui, queridos, eu consigo encontrar dentro dessa mensagem, dentro desse texto, eu consigo encontrar dois tipos de coração. E o que atrai a presença, por que o povo não atraía a presença? Por que quando os filhos de Israel chegavam próximo à tenda do encontro, a nuvem não descia? Mas quando Moisés ia para a tenda do encontro, a nuvem descia. Qual era a diferença? Se Deus não faz acepção de pessoas, quem aqui já ouviu esse texto bíblico lá de Tiago? Deus não faz acepção de pessoas. Está certo ou não está errado? Está certíssimo. Deus não faz acepção de pessoas. Então por que Deus não se manifestava? Por que a nuvem não descia quando alguns filhos de Israel iam diante da tenda para buscar resposta? Por que a nuvem não descia? Porque Deus conhece o coração. E há dois tipos de coração diante da tenda do encontro. O primeiro coração é o coração obstinado. Coração obstinado. E Deus conhecia o coração do povo. Em Êxodo 32:9, no contexto do texto que nós lemos, a Bíblia diz: disse o Senhor a Moisés: tenho visto que este povo é um povo obstinado. E o que é obstinado? Obstinado vem do termo kashá no hebraico, que significa duro, teimoso. Ainda bem que eu não prego para gente teimosa. Tornar difícil, criar dificuldades. Ainda bem que eu não prego para pessoas que criam dificuldade. Esse povo é um povo de coração duro. Em outros textos, em algumas versões vai falar, eles são de dura cerviz. Sabe o que é cerviz? Sabe o pescoço? Sabe essa região da coluna, que você dobra a lombar aqui, que vai até aqui em cima? O que é dura cerviz? O povo não se dobra. É um povo difícil. É um povo que não é ensinável. E escute, a glória de Deus, a presença de Deus, ela não vai ser atraída por um coração obstinado. Um coração obstinado, um coração duro, um coração teimoso, um coração que torna tudo difícil. Escute, nós muitas vezes tornamos difícil até a presença de Deus, porque é você que atrai ela.
Você atrai a presença. Você atrai a presença. Você é responsável por atrair a presença. E por que muitas vezes a nuvem não vem? Por que a nuvem não vem? Por causa do coração. Por que quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia? Por causa do coração. Não é a pessoa, mas o coração. Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele faz acepção de coração. Ele não manifesta a sua presença para pessoas com coração obstinado. Coração de dura cerviz não se dobra, não se curva. Aí o que acontece com o povo obstinado, queridos? Vamos versículo 8 e versículo 10. Quero ler esses dois versículos para você entender o que acontece com o coração obstinado. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Agora versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Primeiro, versículo 8. Quero ler novamente, vê se você consegue já ir pegando a revelação. Sempre que Moisés ia até lá, a tenda do encontro, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas próprias tendas, observando. Você sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Primeiro, as pessoas de coração obstinado observam a nuvem sem desfrutar da presença. Por quê? Elas não iam até Moisés, elas viam Moisés ir. Elas ficavam na porta das suas tendas, elas viam a nuvem descer, mas elas não conseguiam desfrutar daquilo que Moisés desfrutava. Porque o coração era tão obstinado, que o coração obstinado, ele nos priva da presença, ele nos priva da manifestação, ele nos priva do fluir do Espírito. Amém, amados? Hoje nós falamos do fluir do Espírito, porque estamos no Novo Testamento, estamos no tempo da graça. Hoje a presença é o fluir do Espírito. Por que para uns, como um culto como hoje, não sei se você está percebendo, querido, mas há uma nuvem aqui. Eu creio que parte da Shekinah desceu aqui hoje. Entendeu? Porque Ele encontrou corações. Mas por que para muitos um culto como esse, nós ficamos observando pessoas? Eu olho do lado, eu vejo um chorando, outro gritando, outro, orando em línguas, outro fazendo. Eu olho para frente, um jogado para o chão, o outro, dançando, o outro, e eu fico observando. Sabe o que está acontecendo, querido? O teu coração está obstinado. E para um coração obstinado, nos dias de hoje, sabe o que acontece? A presença é loucura. Para um coração obstinado, um culto de adoração fervoroso, onde você canta, onde você se esguela, você chora, você arranca sapato, você arranca dinheiro do bolso. Amados, a pastora Juliana e eu já fomos em conferência, amados, de arrancar tudo que a gente tinha no bolso, e era o dinheiro da volta, e deixar lá, porque está tudo certo. Porque quando você encontra a presença, nada mais importa. Quando você desfruta a presença, não interessa mais nada. Nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Está entendendo, querido? Só que fecha os seus olhos, cante. Uma vez que eu coloquei.
Você está entendendo? Você está entendendo? Quando você entra na presença e você desfruta da presença, você não está olhando para a nuvem. Deixa eu falar para você, até quando você vai ficar observando a nuvem sem entrar nela? Até quando você vai permanecer com o coração obstinado, duro, teimoso? Faz tudo, você dificulta tudo para Deus. Você dificulta tudo para Ele. Você cria dificuldades, cria barreiras. E aí o que acontece? Sabendo que o seu coração é obstinado, porque hoje você está descobrindo o teu coração. Eu não quero que você julgue pessoas, eu quero que você julgue você mesmo. Enquanto um entra e a nuvem desce, os outros ficam na sua tenda, observando outros desfrutarem da presença. E aí eu olho para tudo aquilo, falo, você acha que precisa disso? É porque você não conhece a presença. Ai, para mim isso aí é a carne. Você fala que é a carne porque você não conhece a presença. Isso é loucura. Você fala que é loucura porque você não entrou na presença. Seu coração é obstinado. E eu oro aqui nesta manhã para que o Espírito Santo venha esmiuçar. Eu oro para que o Espírito Santo ele pegue agora corações obstinados e ele comece a moer. Você vai sentir agora, você que tem o coração obstinado, você vai sentir o seu coração, você vai sentir como se alguém estivesse amacetando o teu coração agora. Sabe quando dá aquela dorzinha? Você começa a sentir aquela dorzinha, sabe? Aquela dorzinha, como se alguém estivesse mexendo dentro de você. A minha oração é para que o Espírito Santo hoje ele venha mexer, ele venha amassar o seu coração assim, ó, até o teu coração se tornar um coração quebrantado. Porque o dia que você entrar na presença, você vai ficar pior que eu. Eu tô orando para Jesus preparar pessoas mais loucas que eu nesse tempo. Amados, eu não sei você, mas eu tenho muita fome de Deus nesses dias. Eu estou com muita fome, eu estou com muita sede de Deus. Isso. Olha o Espírito Santo fazendo aí, ó. Coração obstinado não consegue atrair a presença. A pergunta que eu faço para você é: até quando nós vamos ficar na nossa tenda, observando outros desfrutarem da presença? Segunda coisa que eu aprendo: toda pessoa com um coração obstinado, ela pratica adoração, mas é uma adoração distante. Pastor, mas como assim? Adoração distante? Veja no versículo 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O que eu aprendo aqui? Pessoas com coração obstinado, ela adora, ela até se curva, ela até curva o corpo desce para o chão, né? Tal. Mas escute, o corpo se curva, mas o coração está longe da presença. Adora porque viu, não porque entrou. Escute, querido, deixa eu ensinar algo para você. A presença, escute, eu até marquei aqui, meu Deus do céu, deixa eu ver onde é que eu marquei aqui, meu Deus do céu, eu não posso perder essa revelação. Oh, aleluia. Onde que eu marquei, meu Pai da glória? Eu não acredito que eu perdi a marcação. Eu não vou saber mais onde eu marquei aqui. Amado, eu não sei se mas está tudo embaralhado para mim. Hoje já para mim já. Mas deixa eu falar para você, querido. Deixa só para você entender. Para você entender. Presença não é algo que você vê. É um lugar que você entra. Entenda isso. Eu vou falar de novo.
a presença de Deus não é algo que você vê. Talvez você com o coração obstinado fale assim: tá todo mundo falando, eu vejo, a pastora Juliana falou que vê, o pastor Daniel falou que está vendo, então eu não estou vendo nada. Sabe por quê? Coração obstinado. Sabe por que você não entrou na presença? Porque quando você entra na presença, você vê tudo, querido. Mas enquanto você está na sua tenda, você adora da sua tenda, você dobra o joelho, é adoração distante. Ei, eu não estou falando que você não é adorador, mas não adianta você adorar longe. Não adianta você curvar o teu corpo sem desfrutar da presença. E por que as pessoas adoram longe? Porque elas estão vendo uma manifestação. Olha, porque está todo mundo levantando a mão, então vou levantar também. Está todo mundo chorando, deixa eu dar uma apertada no zóio aqui para chorar também. Entendeu? Sabe por quê? Você adora pela manifestação que você vê. Mas a presença não é uma manifestação que se vê. A presença é um lugar que você precisa entrar. Você precisa entrar na presença. Presença é um ambiente que você precisa entrar. Nós podemos entrar nesse lugar. Você sabia que você tem livre acesso para entrar nesse lugar? Amém, queridos? Então uma pessoa com o coração obstinado, primeiro, ela observa a nuvem, ela fica olhando sem desfrutar. E ela até pratica adoração, mas é uma adoração distante. Por quê? Ela adora pela manifestação que está vendo na vida do outro, não porque ela entrou na presença. Então, querido, que o Espírito Santo esmiúce corações obstinados, para que o coração se torne como o coração de Moisés. Porque qual que é o oposto? Qual é o antônimo de um coração obstinado? Um coração rendido. Um coração rendido. Amados, preste bem atenção. O seu coração é identificado por aquilo que você deseja. O que você veio buscar aqui hoje, por exemplo? O que você veio buscar aqui? Na cotoveladinha no sermão, fala para ele assim, fala: ô crente. Não, desse jeito ele vai dormir, isso é cantiga de ninar para ele. Fala: ô crente. Fala: o que você veio fazer aqui hoje? O que você veio fazer aqui hoje? Porque o seu coração, ele é identificado por Deus pelo desejo que você carrega nele. Enquanto muitos estavam preocupados na sua própria tenda, preocupado com a sua própria habitação, adorando de longe, vendo de longe. Olha o coração de Moisés. Êxodo 33, verso 18 ao 21. Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Não quero mais nada. Eu não preciso de mais nada. Só me mostra quem é você. Eu quero ver. Ninguém viu até hoje, mas eu estou aqui na tenda do encontro. Eu estou aqui. Eu quero ver. Eu preciso ver a tua glória. E você acha que Deus não responde? Olha o que Deus respondeu. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Mas escute, preste aqui. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto de mim. Ah não, você não pegou a revelação. Moisés, o desejo do teu coração, ele é genuíno, cara. Seu coração é um coração rendido. Eu amo o teu coração, Moisés. Mas eu não posso revelar minha face, senão você vai morrer. E para mim hoje, você é mais útil vivo do que morto. Mas escute, Moisés, tem um lugarzinho bem pertinho de mim, vem cá. Existe um lugar junto de mim, Moisés. Agora pega a revelação. E tu
Quando você chegar pertinho de mim, Moisés, você estará sobre a rocha. Ah, a rocha. Ai, a rocha. A rocha de Israel, a pedra angular, a pedra de esquina, a rocha que deu água para o povo no deserto. A rocha, vem aqui. Ó, a minha face você não pode ver, viu? A face ninguém vai conseguir ver, mas vem aqui. O que o Senhor está falando para você hoje? Sai da sua tenda, existe um lugar para você junto a mim. Ah não, você não está pegando a revelação. Será que você está pegando a revelação? Existe um lugar, não é um lugar longe, não é na sua tenda, é no meu lugar. Existe um lugar junto de mim. Então, para um coração rendido, escute isso, um coração rendido sempre vai ser atraído pela face. Um coração rendido não se atrai por milagres. Um coração rendido não é atraído por aquilo que Deus pode fazer. Senhor, eu não quero mais nada. Senhor, eu não quero saber se o Senhor vai com o povo. Agora sou eu e tu. Mostra para mim a tua face. Eu quero ver a tua face. Mas Moisés, você vai morrer. Mas faz assim, ó. Eu vou ajudar você. A minha bondade vai passar por você. A minha bondade vai passar. Mas viu, vem aqui. Existe um lugarzinho bem pertinho de mim. Tem um lugar pertinho dele para você, querido. É o teu coração que vai atrair. Aquilo que o teu coração deseja é aquilo que o teu coração atrai. Eu vou repetir, aquilo que o teu coração deseja é aquilo que o teu coração atrai. Eu vou repetir, aquilo que o teu coração deseja é aquilo que o teu coração atrai. Pastor, e qual que é a diferença de um coração rendido? Um coração rendido é um coração prostrado. Eu posso chamar do coração de Moisés como coração de adorador, porque é o que Deus procura. Porque a adoração é rendição, querido. A adoração é entrega total. Não é só curvar o corpo, é dobrar a cerviz, é ter um coração maleável. Eu vou melhorar, querido. É ter um coração... deixa eu lembrar a palavra agora. Não. Quando nós vimos as cabrinhas montesas. Não. Quando você está sem armadura, esqueci o nome. Vulnerável. Isso. Obrigado para os pedagogos. Porque hoje o meu dialeto já foi pro saco. Eu quero queimar por ele, querido. Eu quero... Eu tô com muita fome dele. Eu tô com muita sede dele. Para mim não interessa mais nada a palavra, mas a palavra é vulnerável. O que é um coração rendido? É um coração vulnerável. Senhor, eu quero que o Senhor me encontre. Então, o coração rendido de Moisés fazia que, quando ele ia para a tenda, a nuvem já vinha descendo. Ele entrava na tenda, a nuvem entrava com ele. Tudo por causa de um coração. Porque Moisés, ele não aprendeu a observar a presença, ele aprendeu a entrar na presença. Essa experiência de Moisés começa lá com o Êxodo 19. Vai em Êxodo 19, depois você vai ver, depois você lê em casa. Quando Deus se manifesta aos filhos de Israel no Sinai, trovão, tal, todo mundo com medo, nós vamos morrer, nós vamos morrer. A Bíblia fala que Moisés vai se aproximando até que ele escuta a voz de Deus falando para ele: entra na nuvem. Então ele não aprendeu a ficar fora da nuvem. Amados, depois que você desfruta da presença, você não fica mais longe da presença. É impossível. Agora, para encerrar a mensagem, querido, escute o que eu vou dizer para você. Como eu disse no início, o véu do templo se rasgou. E a presença, o lugar que muitas vezes era limitado para um homem, limitado para
para a geração, por exemplo, de Arão, o Santo dos Santos, uma vez por ano. Esse lugar, querido, ele está acessível. Ele está aqui, por exemplo, amados, não sei se você consegue entender, mas a porta do céu está aqui hoje. É como se nós estivéssemos vivendo em Betel, é anjo subindo e descendo. Não sei se você está conseguindo, amados, a presença está tão intensa aqui hoje. Está aqui, é acessível para quem quiser entrar nela. Mas olha como você vai ter que entrar. Hebreus capítulo 10, versículo 19 ao 22. E aqui eu concluo a mensagem. Tendo, pois, irmãos, se quiser subir nos músicos já, em nome de Jesus, já vamos adiantando para a gente poder queimar um pouquinho por ele. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Existe um lugar para vocês perto de mim. Olha só, aproximemo-nos. Tenta imaginar Deus falando para você agora. Não está falando para Moisés, está falando para você. Há um lugar junto a mim, há um lugar perto de mim, há um lugar na minha presença. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Essa água pura é a palavra. Você tem recebido a palavra. Não há motivo para você não entrar, mas eu quero concluir. O acesso é livre. Entremos. Ah, não, você não está entendendo. O acesso está livre. Entremos na presença. Entremos no lugar. Entremos no lugar onde Moisés entrava, na tenda do encontro. Amados, como Jesus disse à samaritana, não é o lugar. Eu vou repetir. Não é o lugar, é o coração. O que o teu coração deseja é o que o teu coração atrai. O que o teu coração deseja. Foi isso que Jesus falou para a samaritana em João 4. Vai chegar o tempo, e de fato já chegou. Jesus, ele traz para hoje. Chegará o tempo, e já chegou, em que nem neste monte e nem em Jerusalém vocês vão conseguir atrair a presença de Deus, mas vocês vão adorar ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura. Deus não está procurando lugares, Deus está procurando corações, para Ele se manifestar com a sua glória e com a sua presença. Se coloque de pé, para fingir que está acabando o culto, só para fingir que está acabando, tá bom? Agora eu falo para você, se são esses os corações que Deus está procurando, Ele vai encontrar teu coração hoje. O que o teu coração deseja, é o que o teu coração atrai.